Boa noite, dando início à live de terça-feira do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Bem-vindos todos que estão ingressando na live conosco. Hoje o tema é sobre a reprodução assistida, parentalidade e adoção. Nós vamos falar com a doutora Renata Viola Vives, que já está aqui conosco. Vou convidá-la a participar. Pedidos para participar. Vamos chamá-la aqui. Agora sim. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Renata, vamos ver o que aparece. Aqui. Não. Agora apareceu. Viola Vives. Já convidei. Boa noite, doutora. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Tudo Muito bem, tudo bem. obrigada. Boa Olha, nós que noite. agradecemos a tua presença. A Tá doutora melhor. Renata já é presença VIP nas lives do IARGS, né? Tá Olha, o maior sempre prazer nos estar aqui conversando com você. prestigiando. Que bom. Obrigada. Bom, quem viu a nossa chamada no Instagram e no site do IARGS viu que era a Terezinha que ia fazer a live hoje. Mas ela tá com um problema bem ruim de conexão com a internet e ela estava falando agora comigo que ela tem que sair de casa e ir no portão, assim, na porta do edifício para conseguir falar pelo 3G. Então, a substituta sou eu. Ana Bem Amélia. representada. Excelentemente Isso. representada, Terezinha. Ai, jura? Bom, a doutora Renata é psicóloga, psicanalista. Ela é membro titular da Secretaria, Da da sociedade. Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, membro do Comitê de Mulheres e Psicanálise, diretora da Clínica Horizontes e coordenadora dos seminários na formação em psicoterapia psicoanalítica no Instituto Horizontes. Eu dei uma resumidinha no seu currículo porque eu copiei correndo. Então, Ai, vergonha! Doutora Renata vai falar agora sobre o livro que ela foi organizadora, Ensaio sobre a Reprodução Assistida, Parentalidade e Adoção. Tá certo? A senhora foi a organizadora, é isso, doutora? eu tenho alguns capítulos e também sou organizadora do livro, isso. Perfeito. Então, eu de pronto passo a palavra para ti, para tu nos contares um pouquinho mais sobre o livro e sobre esse tema que é super abrangente. Tá bom, muito obrigada, Ana. Obrigada, Terezinha. Mais uma vez, muito obrigada ao IARGS pela oportunidade de conversar com vocês, porque psicanálise e direito são áreas totalmente afins, que se complementam, Exato. e até eu vou, sem dúvida, né, trazer algumas questões aqui que perpassam as duas áreas para a gente poder pensar. É, Perfeito. vou mostrar aqui a capa do livro, né? Esse é o segundo livro. O primeiro saiu em 2019. Acho que eu já tive a oportunidade de comentar um pouquinho também num outro encontro, que é Reflexões Psicanalíticas sobre a Reprodução Assistida. E agora esse que envolve também um pouco mais a questão de parentalidade e adoção. Os temas da adoção, da parentalidade e da própria reprodução assistida são temas que há alguns anos, já uns 20 e tantos, a adoção há 25 anos, desde que eu, né, comecei a minha clínica psicanalítica, é um tema que eu me envolvo, que eu Sim. acabo bastante trabalhando dentro do consultório. E a reprodução assistida, a questão de uns 12 anos mais ou menos para cá, é um tema que tem me instigado muito, a gente já esteve em outros momentos conversando. E nesse momento, pensando um pouco mais, e vamos ver se o pessoal que está aí nos assistindo também vai colaborando nesse sentido que a gente possa conversar, nesse momento mais intrigada com as questões até que envolvem a bioética, as questões do embrião e do próprio estatuto do embrião, que a gente poderia, com o pessoal do direito, dialogar um pouco, né? Então, vou trazer algumas ideias, assim, de pensei começar por aí, a gente vai ouvindo os comentários, tu vai Sim. fazendo as questões que tu quiseres aí, que vão surgindo.
Um dos capítulos do livro, um dos capítulos que eu escrevo nesse último livro, eu trato justamente dessas questões da psicanálise, da bioética e da reprodução assistida, então dos embriões, como aproximações necessárias para a gente pensar. E, obviamente, o direito entra aí, porque quando se fala no Estatuto do Embrião e, né, o que é vida, o que não é vida, quando começa, e o Sim, a que pode partir ser de feito, quando? e o que pode ser feito com esses embriões, desde a doação, o descarte ou o encaminhamento para pesquisa, a gente tem muitas questões que vão gerar não só ansiedades, preocupações, às vezes um período de até uma certa negação da família, né, ou do indivíduo de que ainda possui esses embriões, mas também vão levar muitas vezes a questões realmente jurídicas, né? Às vezes até quando se tem, por exemplo, um divórcio, e aí Sim. os membros do casal, o casal tem os embriões congelados, então com quem ficam esses embriões, o que vai ser feito, qual o poder de decisão de uma ou da outra parte, né? Então, assim, dentro da reprodução São assistida, questões muito profundas, né, doutora muito, Renata? Muito e profundas. muito A gente interessantes fica também. assim, ó, é um infinito de possibilidades. Sim, sem dúvida. E eu vou trazer algumas questões aqui para a gente começar a pensar, né? Bom, dentro da reprodução assistida, a gente pode pensar que a gente tem pelo menos três sujeitos. A gente tem o sujeito da medicina, né? Que é um sujeito Sim, previsto pela medicina, que muitas vezes, na maioria das vezes, vai ser a mulher, e vai ser essa mulher que vai ter o seu corpo revirado, o seu corpo explorado, o seu corpo dissecado, um corpo que passa por diversos exames, que passa por diversos procedimentos, que vai receber uma carga hormonal para estimulação ovariana, que vai, né, de onde vão ser coletados esses óvulos, que vai passar pela questão da transferência depois embrionária. Então, o sujeito da medicina é a mulher e o seu corpo. Claro que os homens, os parceiros também estão envolvidos, mas recai muito sobre a mulher esse lugar, principalmente quando se trata de questões de infertilidade. Para a cena judicial, o sujeito é uma pessoa, e aí os advogados, colegas, né, que nos assistem aí podem falar melhor, muito melhor do que eu. É uma pessoa, é um sujeito de direito, e como tal, ele vai fazer um contrato com uma clínica, ele vai comprar, né, adquirir um sêmen de um doador através da clínica, ou ele vai fazer um contrato de uma gestação por substituição, então, uma, entre aspas, barriga de aluguel, que não é um termo que se usa no Brasil, porque não permite, o Brasil não permite a compra, né, o pagamento de honorários, sim, de, sim, enfim, de pela. valores pela gestação, mas é um termo usualmente mais conhecido. Então, assim, se isso não está também totalmente acertado, documentado, através de um acordo judicial bem estabelecido, isso pode levar a futuros problemas, inclusive para o registro desse bebê, né, que pode vir a nascer fruto dessas tecnologias. A gente sabe que hoje existem muitas situações que fogem desses acordos judiciais, por exemplo, e é um dos grupos que eu acompanho bastante, assim, em redes sociais a gente encontra muitos grupos de pessoas que se colocam à disposição para serem doadoras. São as doações caseiras, como se chamam, né? As inseminações caseiras. Ali, muitos homens explicitamente se manifestam doando sêmen, seja através de um ato sexual consumado Em ou, si, ou através da coleta da coleta do de sêmen material, sim. da doação para mulheres e muitas vezes para casais homoafetivos. E essas situações se complicam muito porque isso pode levar a uma série de questões judiciais, aí, de reconhecimento de paternidade, de pensão, enfim, né, que os colegas advogados podem falar melhor do que eu. Então, assim, nós temos aí já dois sujeitos, o sujeito da medicina e o sujeito da cena jurídica. No âmbito da psicologia, esse sujeito ele é dividido entre o sujeito do consciente, que é aquele que manifestamente chega e diz: eu quero ter um bebê, eu vim à clínica, né?
Vim E procurar ajuda. vim procurar ajuda, e entre o sujeito do inconsciente, que é aquele que expressa, muitas vezes sem se dar conta do que está expressando, né? Que a gente trabalha sempre com aquilo que são as manifestações do inconsciente, os sonhos, os atos falhos, os xistes, quer dizer, toda a manifestação do desejo inconsciente. Então, esse é o sujeito que me cabe, né, com o qual eu me ocupo, e que é importantíssimo que possa pensar esse lugar que vai dar ao filho que está por vir, seja através de que técnica for, para que esse filho possa ter um reconhecimento não só jurídico, vamos dizer assim, Sim, do como um ponto de vista ser, legal. do ponto de vista legal, um ser inserido numa sociedade, mas um lugar do ponto de vista simbólico, alguém que seja colocado, alçado ao lugar do sujeito, como nós costumamos dizer em psicanálise, né? Alçado ao lugar do sujeito, que tenha uma existência psíquica, subjetiva, de alteridade, de ser reconhecido como outro, não só como uma extensão, um prolongamento, né, da mãe, enfim, daquela família, um prolongamento de si mesmo. Então, na cena da reprodução assistida, a gente tem esses três sujeitos, e eu acho que por aí a gente já pode pensar muito, porque então são 3 áreas, pelo menos, que se ocupam desse mesmo, né, dessa mesma pessoa, que são Dessa 3 mesma sujeitos pessoa. distintos, exatamente. A mulher e o homem, enfim, do ponto de vista médico, as questões jurídicas e esses indivíduos do ponto de vista do seu inconsciente, dos seus desejos, das suas fantasias. Não sei se tu queres dizer alguma coisa? Deixa eu pensar, não, eu estou pensando aqui o que Uhum. que a gente pode dizer, porque quando tu fala os sujeitos, claro, eu já penso do ponto de vista legal. Será que ele vai ter um nome, né? O nome da mãe, o nome do pai inserido no nome dele, o prenome, o nome, o sobrenome? Será que ele vai ter direito à herança? Será? Isso aí eu já estou lá adiante. Mas também fico me perguntando como essa criança vai reagir ao saber que é fruto de uma, não, né, de uma natural, não sei nem como é que se diz isso, que ela é fruto não, como é que se fala, De uma doutora? Eu já nem doação. sei. Sim, de uma De uma doação, doação ou de uma de doação de uma... esperma ou de óvulo, É, ou um embrião adotado. Então, esse é um trabalho que aqui no Brasil, pelo menos, a gente começa a fazer em psicanálise algumas pesquisas nesse sentido, de acompanhar isso, crianças, o hoje crescimento, o desenvolvimento dessas exatamente. crianças. O que se tem de trabalhos muito vindos da Europa, da Inglaterra, de uma psicóloga bastante conhecida nessa área, que chama Susan Gollenbach, é que, na verdade, o desenvolvimento, ele não difere de crianças né, oriundas de reprodução assistida e de crianças nascidas de reprodução natural, né? Vamos dizer assim. Porém, sabe-se, por exemplo, na França, hoje existe um movimento, porque muitos desses indivíduos hoje são indivíduos adultos já, Sim, e que, na verdade, começam a buscar informações e começam a buscar uma tentativa de romper com a ideia do anonimato. Né? No Brasil sim. existe essa lei do anonimato, então todo doador ele é anônimo. A ideia é que isso fique resguardado exatamente para que, no momento que se doe, se perca o direito sobre aquele Sim, indivíduo não que tem direito nenhum. não tem direito nenhum. Mas isso do ponto de vista legal. Do ponto de vista psicológico, psíquico, nós podemos nos perguntar e pensar se essa criança um dia poderá vir a querer conhecer essa pessoa que foi a Quem sua, foi né, que deu a vida, né? o que lhe deu, né, o gameta, seja o pai, a É, mãe, desculpa, o pai e a mãe, eu me expressei errado, o doador, né, masculino, de feminino. esperma, ou a doadora de óvulo, ou até o próprio casal, enfim, o indivíduo que tenha doado os embriões. Então, hoje na França já tem um grupo forte de pessoas que foram de doação, né, que nasceram de doação de sêmen e que começam já se mobilizam há alguns anos, desde 2016 pelo menos, nessa tentativa de que se quebre o anonimato,
de que isso Sim, de não busca. seja uma... Sim, que não seja uma regra que a pessoa tenha o direito. Então, tem depoimentos, tem várias reportagens falando sobre isso, para que algumas pessoas, porque para algumas pessoas isso realmente foi importante, né? Como algo Assim, de acho que a gente pertencimento. pode comparar como na adoção. Para algumas pessoas é vital saber quem eram os pais, né? Da onde eles vieram, para outras nem tanto. Pode se fazer esse comparativo, doutor? A questão da adoção, eu estou vendo, tem a Rita, né? Que nós trabalhamos juntas aí, a Rita Kras, já vi Tem outros colegas que bastante. Ana Lúcia, a a Rita doutora que trabalha Sulamita já está aqui conosco, Sulamita, a Marlene, a Rita que trabalha com Marta. adoção. A gente tem uma questão assim da experiência com a adoção, é que hoje nas histórias de adoção, claro, em geral nas adoções que são legais, né? A gente não está falando daquelas que vêm Sim, a por outras vias, brasileira. a história da adoção brasileira, como se conhece. Nas adoções legais, geralmente se tem essa história do sujeito, e essa história vai ficar resguardada, e em algum momento na sua vida adulta, esse sujeito vai poder acessar. Então, isso na adoção já existe esse direito resguardado. Às vezes não se sabe muito, né? Sim, não, não tem Não muito se tem muitas acesso, não informações, se tem mas muitas o que se informações. tem, hoje existe um direito a isso ser A essa entregue, né? Que a informação. pessoa, por si, desejando conhecer depois na vida adulta, pode acessar. A questão é que, então, na reprodução assistida, frente ao anonimato, isso hoje não seria possível. Tá? Sim, Isso traz muitas implicações, e como eu dizia, a gente hoje começa, eu faço parte de alguns grupos de estudos, alguns grupos de trabalho com psicólogas e psicanalistas que trabalham com reprodução assistida, e a gente começa a movimentar um estudo em psicanálise nesse sentido de acompanhar longitudinalmente, né? Então, assim, ao longo do desenvolvimento, como vai se dando esse desenvolvimento a partir dessas outras formas de vir ao mundo, vamos dizer assim, né? sim, isso, sim. Em nenhum momento aqui a questão, e nunca foi, e nunca será, uma condenação à técnica, de forma alguma. A questão aqui é só a gente se pôr a pensar sobre essas novas situações que vão Sim, são acontecer. novas possibilidades que existem, que são maravilhosas, porque possibilitam as pessoas a busca da sua felicidade, de realização de um sonho, mas ao mesmo tempo vem um novo indivíduo aí. E como vai ser o futuro desse indivíduo? O que, que ele vai pensar, o que, que ele vai, né, sentir sobre esse tema? A gente quer saber da nossa vida, da origem da vida, né? É sempre uma Claro. incógnita. O que a gente entende em psicanálise, na verdade, é que nunca se sabe a verdade em si, certo? Tudo que Sim, nós temos como nossa história nos foi contado de alguma forma, exato. nos foi narrado. Tá? Claro, também tem as vivências que ao longo da vida nós vamos, Vai né, acabar tendo. lembrando. Mas Mas de o nenê que mesmo não tem como lembrar, né? Exatamente. O que nós carregamos é muito de algo que nos foi contado. E quando eu falo contado, narrado, é tanto explicitamente quanto aquilo que é implícito, né? Que é o que a gente chama de projeto parental, de projeto de identificações. Então, tudo aquilo que as figuras anteriores a nós, então os nossos pais, aqueles que cuidaram, enfim, né? É, tudo isso que eles projetam sobre nós, desde a escolha do nosso nome, enfim, das expectativas que tem sobre a gente. Então, algumas coisas são conscientes, outras são inconscientes, mas estão ali, estão Sim, jogadas sobre nós. Então, quando eu falo em as coisas que são contadas, em psicanálise a gente entende assim que, seja com que sujeito for que nos procura para uma análise, uma criança, um adolescente, um adulto, nós vamos, a partir do sofrimento desse indivíduo, nós vamos recontar, ou às vezes ajudar a contar, ajudar a construir uma história. Isso não é diferente nas situações de reprodução assistida. Então, uma criança que chega e que a gente toma conhecimento de que essa criança é oriunda de uma doação de sêmen, de um óvulo doado, ou é um embrião que, para não ser descartado, foi doado a uma outra família, bom, nós vamos ter que entender
e perceber e avaliar como isso se inscreve na história daquele sujeito. E como a gente vai contando isso? Ninguém tem a ideia de chegar e despejar uma história dessa sobre um Sim. sujeito. Isso seria uma pura crueldade. Seja o fato que for da história da pessoa, né? Mas é ir construindo essa história ao longo do próprio desenvolvimento. Então, o que eu penso que é importante é que se abra isso, inclusive com as famílias, de se porem a pensar e de terem um desejo de que isso não vire um segredo. Em psicanálise, nós temos uma outra questão que os segredos, aquilo que não pode ser tocado, que vira um tabu, isso por vezes tende a se cristalizar, por vezes passa de uma geração para outra, criando situações, como a gente chama, transgeracionais, que são, vamos dizer assim, traumas silenciosos, são traumas que não são postos em palavras. Então, eles ficam ali, enquistados, né? Um dos autores de psicanálise chama isso de cripta, fica uma coisa mortífera, que não é dita, que não é falada, mas que vai... Mas que existe. Existe. E pesa na pessoa. E vai criando situações extremamente adversas no desenvolvimento desses sujeitos. Isso não só... Isso em qualquer situação de segredo. Sim, isso não só em razão, né, da geração daquela pessoa, de como ela surgiu. Em qualquer situação onde começam a se criar esses segredos. Por vezes, os segredos levam ao que a gente... a uma tríade, né? Que é o segredo, o silêncio, o segredo é mentira. Então, primeiro eu silencio, depois eu crio, então, um segredo sobre aquilo, depois eu tenho que começar a criar mentiras para sustentar... Para disfarçar aquele segredo. Claro, porque como é que eu explico tal coisa, né? E aí as pessoas vão criando mentiras e mentiras e mentiras em cima para seguir mantendo aquilo, né? Oculto, assim, escondido. Acho que a cripta, esse termo psicanalítico, acho que descreve bem que é essa coisa mortífera, é verdade. Né? A cripta, aquilo que está ali fechado, pulsante, mas não pulsante de vida, pulsante de morte, porque não leva a algo novo. Então, sempre que nós temos situações de segredo, a gente vai ter obrigatoriamente questões complicadas no desenvolvimento. Tá? Vai dar problema. Por vezes, a gente leva muito tempo como analistas para se dar conta de que o que está em jogo ali é uma situação de segredo. Porque, como segredo, muitas vezes ele não vai aparecer. Então, é um trabalho árduo nosso, né? E a questão da reprodução assistida, então, como a gente falava, para o casal, para a pessoa que já vem procurando análise com a ideia de que isso possa ser falado, que isso possa ser contado, que isso possa ser narrado para a criança, a gente já tem um grande caminho para correr. Da mesma forma, essa questão dos segredos aparece tocava na questão da adoção. Da mesma forma, isso, por vezes, pode aparecer na adoção. Hoje, como a gente também trata muito de adoções mais tardias, quer dizer, as crianças já são maiores... Bom, aí não dá para esconder. Difícil, felizmente, né? Criar esses segredos e essas mentiras em cima. Mas tu também tocaste na questão da adoção brasileira. A gente sabe que, infelizmente, ainda existem muitas essas vias colaterais, né? Sim. De adoção e que foi lá e registrou como... Apareceu, né? Aquela criança. Isso. Então, infelizmente, essas situações... E que vão causar, não tenho dúvidas, vão causar um sério prejuízo no desenvolvimento da criança, porque já é uma situação que vem fora da lei, né? Exato. Sim. Ela vem fora da lei. A lei diz, tu tens que entrar com o processo. Percorrer o caminho, tudo. Tu tens que aguardar a habilitação, vão te chamar... Isso vai demorar. Então, quando a coisa vem de uma outra forma, não, vamos fazer de conta que nasceu, que é teu filho com a fulana. Sim. Já é complicado, né? O que vem por fora da lei vai criar uma situação extremamente complicada no desenvolvimento dessa criança, não tenho dúvidas disso. E a nossa clínica, eu estou vendo outras colegas que estão aqui, a Sara, que está aqui, que trabalha com adoção, também lá comigo na Horizonte, a gente sabe disso porque a gente vê isso no desenvolvimento.
das crianças, né? Sim, sim, vocês acompanham. Isso. Em termos de adoção, claro, como se fala em adoção há muito mais tempo, a gente também Claro. tem muito mais recursos, teoria, enfim, pesquisa para Estudos, poder né? afirmar algumas Exato. coisas. A reprodução assistida é algo um tanto quanto mais recente. Mais recente, é E as mais novo. situações vão surgindo e vão nos fazendo pensar e dialogar com as diferentes áreas. Né? Dentro desse contexto, assim, o que eu dizia é que Sim. eu tenho me interessado muito mais, talvez nesse momento, por essa questão dos embriões. Com o que vai ser feito desse excedente embrionário? Hoje no mundo se estima em torno de 7 milhões de embriões congelados. Tudo isso. E algo que é pouco falado, pouco pensado, talvez até porque os próprios casais, as próprias mulheres que têm embriões, muitas vezes não evitam tocar nesse assunto, porque... Sim, não querem nem pensar. O que eu faço agora, né? É difícil mesmo. Eu já tive o meu bebê, eu já tive gêmeos, eu não quero mais ter filhos, mas eu tenho 3 embriões congelados. Eu tenho 4, eu tenho 1. Né? Sim. O que eu vou fazer? Eu vou descartar, mas é meu, é vida, é meu bebê, tem nome, alguns têm nome. Né? Eu vou transferir, mas eu não quero mais ter filhos, então como é que eu vou transferir? Então, quem sabe Quem sabe eu transfiro, porque se der certo, ok, deu certo. Se não der, pelo menos eu tentei. Eu não tive que... Aí é algo... Enfim, ela não descartou. Não foi uma tomada de decisão nesse sentido do descarte. Para outros, a questão da doação, doar para outros casais ou outros indivíduos, também é muito complicada, porque se entende que se está doando a sua genética. Sim, sim. Então, assim, isso depende muito de cada indivíduo, mas é uma situação que leva muitas possibilidades a ter que pensar muito sobre o que fazer. Muito. Então, aquilo que foi tão desejado inicialmente, que foi tão difícil, às vezes, de ter aqueles 3, 4 embriões, agora que eu já tenho o meu bebê, o que eu faço com os outros 2 que sobraram? Como é que eu vou botar fora? Como é que eu vou descartar? Pois é. Não quero mais. Queria tanto e depois não quer mais. É horrível. É uma decisão muito difícil. E o que se faz, doutora? O que a gente faz nessas horas? Tem que buscar ajuda. Vai buscar tratamento. Vamos na psicanálise. Então, Ana, a psicanálise é uma... Ajuda, né? A psicanálise é uma forma, vamos dizer assim, de ler isso que está além do consciente, né? Então, de novo, acho que quando a pessoa pensa que pode falar sobre isso e pode se pôr a pensar sobre isso, né? Não existe uma receita, não existe uma fórmula única. Por isso, também pesquisa em psicanálise é algo tão difícil, porque se cada indivíduo é único, como é que nós vamos fazer uma pesquisa onde eu vou dizer assim, as mulheres que têm embriões congelados, tal coisa. Não, né? Não dá, mulher é difícil. Isso, para aquela mulher é aquilo, para aquela outra é tal coisa. Para uma é o meu bebê, é a Ana que está lá congelada. Para outro são só uma junção de... Sim, não quer dizer... Células, tudo bem. Para outra é um sofrimento, tem que tomar... Então, mas se eu entendo que a pessoa pode procurar ajuda e se pôr a pensar sobre isso, né? O psicanalista, já é um bom caminho. Psicanalítico, ele vai estar ali para ajudar a pensar. E o que vai ser decidido, né? Não é tomar a decisão que a pessoa fique mais tranquila, né? Sinta melhor com a sua própria decisão. Possa pensar sobre a sua decisão. Eu não sei se vai sentir mais tranquilo, mas possa se pôr a pensar. Consiga pensar sobre aquele tema. Isso que a gente estava falando. Porque quando alguém ingressa numa clínica de reprodução, são tantas as situações. É verdade. Tantas as possibilidades. E que, claro, a pessoa nem tem como dar conta de pensar tudo que pode vir em decorrência disso. Né? Enfim. Ela tem um objetivo, mas depois várias outras.
Exatamente, exatamente. Tem um, depois vão vindo as outras situações que são decorrentes, né? Por exemplo, uma outra situação que na Horizontes a gente estuda, até a, a Sara e a Marta, acho que entraram aí, são coordenadoras de um grupo de estudo sobre gêmeos, porque uma das situações da reprodução assistida é o aumento do número de gêmeos. É Como se verdade. transfere, por vezes, mais de um embrião, por vezes esses Claro, dois embriões vão vingar. Então, assim, de uns anos para cá, a gente tem um aumento do número de gêmeos. E às sim. vezes aquele casal, aquela mulher, aquele homem, enfim, não tinham se imaginado sendo pais de gêmeos. De gêmeos, sim. E aí, daqui um pouco, tem gêmeos. Né? Por vezes, esse número de gêmeos, ou uma gravidez gemelar, pode levar a um parto prematuro. Então, a gente tem uma outra situação, que são os nascimentos prematuros. Como também o casal, que daqui um pouco nem imaginava isso, claro que isso qualquer um está sujeito, mas Sim. como aumenta o número de nascimentos de gêmeos, aumenta a tendência a partos prematuros. Né? Então, Claro. são situações que, claro que quem entra numa clínica e quer ter um bebê não vai pensar, mas eu posso vir a ter um parto prematuro. Todos os riscos, né? Tudo que pode vir acontecer. Ou o que eu vou fazer lá com os embriões que sobrar? Não, eu vou pensar nisso depois, eu quero primeiro Não, que primeiro sobre. eu quero saber se eu vou conseguir fazer o embrião, né? Exatamente. E num primeiro momento, a ideia é de que se tem uma grande reserva. Quanto mais Sim, embriões eu tiver, mais mais, chances, né? mais chances eu tenho de ter o meu bebê. Só que depois essa reserva, ela vira um excesso que, talvez na mesma proporção, na quantidade, né, causa angústia. O que fazer? Né? O que Claro, fazer com um, com dois, com 8? O que sim. fazer com esse número de embriões? Tá? Então, Ah, como eu dizia, assim, essa questão, particularmente dos embriões, é uma coisa que já há algum tempo me toca, porque a gente vem num avanço tecnológico e que, bom, nós também temos que nos pôr a pensar tanto o direito quanto a própria psicanálise, aonde isso vai levar e o que vai ser feito. Então, se a gente pensar assim, os avanços das últimas décadas, né? Na década de 60 e 70, nós temos o surgimento dos exames pré-natais, nós temos o diagnóstico de problemas congênitos, nós temos em 73 a legalização do aborto nos Estados Unidos, os transplantes de órgãos, os diagnósticos de morte encefálica, pílula anticoncepcional e aí o primeiro bebê de proveta, né? Então, assim, é são uma muitos avanços, evolução muito grande em poucos sem dúvida, anos. são muitos avanços, mas que vão levando a consequências, isso que a gente está Claro falando, que anteriormente não existiam também essas consequências. que Só a partir anteriormente dessas novas mudanças é que vão surgir as consequências. E aí a gente tem que exatamente, aprender a lidar com as consequências. exatamente. Como daí, então, Como o próprio trabalhar com direito se isso. insere nisso, como a própria psicanálise se insere, que leitura e que contribuição, ambas as áreas e outras, né, podem fazer para essas novas, para esses avanços que a gente está Sim, a sim, cada dia percebendo. E lembrando assim, né, que as fantasias, que os desejos inconscientes, esses permanecem muito semelhantes, as pessoas seguem tendo desejos, seguem tendo fantasias, independente desses avanços tecnológicos. O avanço tecnológico, por vezes, tem possibilitado, então, que algumas coisas que antes não aconteciam, hoje podem acontecer. Então, um homem, claro. ele quer ter um filho, ele não precisa casar com uma mulher, ele não precisa se Não, relacionar com aquela mulher, ele não precisa nunca olhar para uma mulher. Ele pode fazer uma adoção de óvulo, né? Comprar um óvulo, ter esse óvulo. Na verdade, a gente fala em compra porque no Brasil não é comprado, mas ter no esse óvulo, Brasil não se compra. contratar uma. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele pode comprar o óvulo, vamos falar lá, né? Comprar o óvulo, contratar uma barriga de aluguel e ter o seu bebê. E ele vai ser Sim, pai. E aí, do ponto de vista legal, já tem várias possibilidades né, desse reconhecimento. E esse filho vai ser dele. dele, E não tem só mais, dele. só É. dele. Né? Então era uma Da coisa que a mesma, gente.
até algum tempo atrás, sei lá, né, 20, 30, 40 anos, vamos dizer, como que a pessoa não tinha mãe? Impossível, né? Mas agora não tem. Então, são coisas diferentes, né? E a pessoa agora, pai, né, já era infelizmente mais normal a pessoa não ter, né, ou não ser reconhecida pelo pai. Mas também é possível uma mulher, da mesma forma, nem olhar para um homem e poder engravidar. Ou não Claro, querer engravidar e também, da mesma forma, escolher uma barriga solidária, uma barriga de aluguel, né? E não gestar aquela criança e ser mãe sem ter gestado. Por opção ou por necessidade, né? Aí depende do caso. Mas são, assim, inúmeras, infinitas as possibilidades. E é muito bonito, é muito bom, mas também o que isso vai gerar nos indivíduos que vêm aí. A gente tem que exatamente. ver o resultado, né? Exatamente. E essas possibilidades que no Brasil não acontecem, mas que em outros países sim, que também nos botam a pensar. Por exemplo, nos Estados Unidos é possível comprar a compra de embriões. Da Sim, mesma forma que se compra óvulo e sêmen, tu podes comprar. Então, já existem o embrião. sites, o embrião, existem sites que mostram a foto de bebês lindos, e embaixo aparece assim, descongelado depois de tantos 7 anos, descongelado depois de tantos anos. Então, assim, é uma Sim, coisa viável, é possível alguém sair daqui do Brasil e ir lá fazer isso, é legalizar uma coisa isso. que existe. Agora, como é que ficam as questões aí, de novo, éticas, o que daqui um pouco, né, as pessoas podem fazer com isso, com com essa quantidade de embriões que não vão ser gestados, 7 milhões de embriões no mundo, em torno disso, não vão ser gestados todos. Então, assim, a gente viveu aí a questão de, né, 80, 70 e poucos anos atrás, a experiências na Segunda Guerra, quando o nazismo, né, toma toda a sua força. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente tem que olhar e tem que pensar e tem que saber que existe e o que está sendo feito e como isso é tratado de todos os pontos de vista. Porque é algo Claro, que, assim como se fala em clonagem, assim como se fala em útero artificial, enfim, temos muitas questões aí e que infinitas possibilidades, como eu já tinha dito. É um mundo de possibilidades bonito, porque traz vida, né? Isso é vida. Mas é sem toda uma dúvida, questão e mas é toda, vida, mas como também, vamos dizer assim, não é como essa vida pode ser, mas o que uso pode ser feito disso, sim, né? sim. O que que essa vida pode gerar ou não gerar nada, né? A Exatamente. partir dessa vida que já existe ali no embrião. Olha, Uhum. é um tema muito vasto, doutora. Eu estou adorando, adorando. Temos aqui a Juliana Lima entrando, a Mara Klaff, que também está entrando agora, mas ninguém está nos perguntando nada. Vou ter que fazer, ó. Vamos lá, pessoal, tem que participar conosco. Eu acho que está todo mundo com problema na internet hoje, todo mundo ruim de conexão. Deixa eu aproveitar e dizer que o IARG está todo digital, né? Como vocês todos já sabem. E nós já estamos, então, com 3.181 seguidores no Instagram, 3.235 no Face, 545 no Twitter e 805 no YouTube. E cada vez mais temos seguidores e cada vez mais o IARGS fica conhecido nas mídias digitais, através do site, do blog. Inscrevam-se no canal do YouTube, cliquem no sininho para receber as notificações, como já escreveu a Terezinha aqui para gente. Também já quero convidar todos que leiam o artigo do desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, que está disponível no nosso site, que ele fala sobre as 5 grandezas do direito penal. Então, muito interessante. E a próxima live, agora acho que isso eu vou ficar devendo para vocês, a gente divulga nas redes sociais, porque a Terezinha não me passou ainda certinho o nome do nosso convidado. Doutora, estamos aqui já mais para as 9 do que outra coisa. Não sei se tem mais algum tema do livro, ou já quer fazer umas considerações mais para finalizar?
Ah, não, uma outra questão, um outro capítulo que o livro aborda e que eu acho interessante, assim, que tem a ver com o nosso contexto aqui, que já falamos um pouquinho, que é a da adoção, né? É a questão dessa relação entre reprodução assistida e adoção. Claro que existem pessoas que vão direto para a reprodução assistida e somente vão tentar a reprodução assistida, dando certo ou não. Tem pessoas que vão buscar só adoção e tem pessoas que vão para ambas, né? Quando a reprodução assistida não dá certo, vão buscar adoção. Sim, Às vezes fazem uma tentativa, começam, não conseguem e vão para adoção. às vezes começam concomitantemente os dois processos, o processo de reprodução, todo o tratamento de reprodução assistida e o processo todo legal da adoção. Mas tem uma situação que, por vezes, a gente tem observado na clínica, que são as situações onde a reprodução assistida não dá certo, às vezes com muitas tentativas, e a adoção vem como aquela segunda opção, mas que já não é a segunda opção, é aquela opção da frustração daquilo, do máximo da frustração daquilo que não deu certo. Então, a gente se questiona, como profissionais, eu discuti isso com a Rita, com outros colegas que estavam aqui, de como isso vai perpassar esse processo de adoção. E de um esforço a mais que esses pais, e na verdade todas as equipes que trabalham, sejam nos abrigos, preparando essas crianças para adoção, as colegas psicólogas que trabalham na habilitação das famílias, o processo a mais que vão ter de acompanhar, de observar, de detectar que esse casal, essas pessoas têm esse sofrimento, todos têm, né? Um sofrimento Claro. maior e que isso pode contaminar esse processo de adoção. Então, isso também, em algum momento, a gente aborda num dos capítulos, falando sobre a questão do desejo de filho, tanto na reprodução assistida quanto na adoção, né? Mas... Os dois são caminhos que podem ser trilhados e que as pessoas, né, têm total liberdade para escolher, é uma coisa muito, muito pessoal e da história de cada um. Mas a adoção ainda ajuda uma criança que está em sofrimento, né, que está sozinha no mundo. É bonito, é um instituto muito bonito, mas na também verdade, não é. difícil. Mas, na verdade, as colegas psicólogas que estiverem aí, né, se quiserem... Já me desconstrói a minha ideia de adoção. Porque a Fala adoção aí, não doutora. pode ser por benevolência, jamais, né? Sim, Se a sim, adoção ela está calcada numa... eu vou fazer uma caridade, sim. Já já temos um começa grande mal. problema. O Já processo esse começa de mal, é. parentalidade já fica... Porque se eu sou boazinha, eu vou esperar o retorno. Eu vou esperar o reconhecimento da minha bondade. Eu vou esperar que Claro. tu devolvas para mim tudo que eu te fiz. Afinal de contas, te tirei desse lugar tão sofrido, dessa miséria. Te dei Então, uma vida melhor e tal, te já dei uma temos um chance de fracasso da futuro. parentalidade aí, né? Isso não é Sim, já é uma parentalidade. cobrança, não é? É uma expectativa naquela criança. Ai, como é muito complicado. Olha, doutor, vou te contar uma coisa. Viver não é fácil, é em bomba, Não, é difícil. mas por não que nós sejamos... Ninguém aqui faz milagre. Mas por isso que nós estamos aqui, como pessoal do São direito, está aí para dar necessárias, conta muito. dessas formalizações, das orientações, né, de tudo que o direito nos traz. No que tange ao sofrimento psíquico, nós estamos aqui para tentar ajudar. Como eu disse, ninguém faz Claro, milagre, somos pessoas como todas as outras, com as mas a nossas dores, pessoa com os pode nossos passar amores, com menos mas, sofrimento, né? mas a gente empresta os nossos ouvidos, a nossa acolhida para poder ouvir, poder ajudar o outro a pensar. Né? E momentos Exato. como esse que a gente tem aqui, mesmo que às vezes quem nos assiste são profissionais, não importa, são momentos onde a gente está fazendo isso e transmitindo, e É uma reflexão. com certeza levando a reflexão sobre todos esses temas que a gente está dialogando aqui. Então, que bom, e o Claro. IAR está de parabéns, porque está sempre fazendo eventos e realmente me sinto honrada mais uma vez em estar aqui com vocês. Que Doutora bom. Sulanita, né, que estava aí, não sei se ainda está, muito obrigada mais uma Eu vez acho pela que tá. oportunidade. Eu tenho que olhar ali em cima, mas deve estar sim. Não, Ela tudo já bem, mandou as mas vocês, saudações.
E a Terezinha tá colocando aqui que a próxima live é com a doutora Flávia Falcão, terça-feira que vem, dia 30 de novembro. 30 de novembro. Então tá dando o meu recado. Todo mundo convidado para a próxima terça, dia 30, assistir a Terezinha, tá citando, e a Flávia Falcão. A doutora Flávia Falcão, que vai falar também sobre o livro que ela está lançando com a tese de mestrado dela, que é sobre os indígenas brasileiros e as eleições. Também é um tema bem legal, assim. E, sim, né? Quantos já se elegeram, como é que faz esse processo, a representatividade mesmo deles, claro, frente ao processo eleitoral. É muito interessante. A gente já fez uma live ano passado e agora vamos concretizar o livro. Vamos lançar o livro da doutora Flávia. Vai ser muito legal. Bom, vamos finalizar então. Eu fiquei assim com uma dúvida ainda. Para explicar para uma criança que ela foi concebida, né? Na verdade, para explicar para uma criança da maneira como elas são concebidas, para mim, pelo menos, já acho meio complicado. Para tu explicar para uma criança que ela foi concebida de uma forma, né, diferenciada, digamos assim, é possível isso ou a gente tem que esperar ela crescer mais um pouquinho, de repente até na idade adulta, aí já não fica ruim porque fica um segredo, será? Ou não, doutor? Dá para ir contando aos pouquinhos? Era isso que eu falava assim quando eu tocava na questão da narrativa, de se criando uma narrativa. Isso. A gente tem que ir respondendo, seja o que for, para uma criança, a nossa resposta tem que ser sobre aquilo que ela pergunta. Nem sempre a gente se dá conta o que a criança realmente está nos perguntando. Às vezes ela parece perguntar uma coisa, ela quer saber outra. Sim. Esse é um exercício realmente difícil e que nem todos os pais, às vezes nem nós profissionais, temos essa escuta tão afinada para poder dizer, não, ele está me dizendo isso, mas ele quer saber tal coisa. De qualquer forma, a ideia é que se responda o essencial. Uma criança não vai perguntar, ou talvez pergunte, enfim, como que a gente nunca sabe que elas podem perguntar. Mas poder devolver para a criança o que tu tá me perguntando, né? O que tipo assim, o que exatamente você está falando? Vai perguntar com esses termos. Devolver para a criança a pergunta já nos dá um caminho do que ela quer saber. Ninguém vai chegar para uma criança de 3 anos, 2 anos e dizer, não, olha só, eu fui lá no banco, peguei o semi, juntei com algo. Como tu disseste, ninguém explica para uma criança de 3 anos, não. O papai introduziu o dedo da vagina, e aí ninguém explica assim. Então, são construções e que a própria criança vai nos dando esses sinais do que a gente vai contando, do que ela está nos contando. Como que ela quer saber, está preparada. Que história a gente vai criando. Isso junto com a família. O trabalho é extremamente complexo e é sempre do terapeuta, do analista, do psicanalista, junto com os pais. Isso tem que se construir junto. E, obviamente, com a criança, né? Sim. A gente vai escrever uma história. Só que não é uma história que eu sento, como uma prova do Enem, eu tenho 1 hora, 2, 5 horas para fazer. É uma história que vai levar, talvez... É uma história de vida, né? Às vezes vai levar 5, 10, 15 anos, quem sabe? Bom, não estou dizendo que todo esse tempo a criança vai ficar em análise. Por vezes ela vai iniciar, vai parar, vai retornar. Essa história vai se reacomodando dentro dela, vai achando uma outra forma de contar. Mas o profissional, ele está ali para ajudar a família e a própria criança auxiliar, escrevendo essa história. Eu entendo que é assim, né? É assim que a gente tem trabalhado. Olha, a doutora Sulamita escreveu aqui. E eu acho que é um tema complexo. Não, claro, está errado. É FIP. Acho que foi um tema complexo. Acho que é isso que ela quer dizer para a gente. Sim. E da mesma forma, aí seguindo assim o meu raciocínio que eu fiz na pergunta. Tá, então isso para essas outras formas de concepção, vamos dizer assim, dos embriões. E para adoção, a mesma forma, tem que ir construindo essa narrativa, vai se falando também aos pouquinhos, para um dia não chegar aquela coisa de novela. Ah, fulano, tu é adotado. Aí sim, meu mundo caiu, né? Eu acho que na verdade, assim, quanto à realidade da adoção, a gente espera que, de certa forma, quanto mais cedo isso seja dito, sim, melhor, né? É melhor, sim. A gente está falando.
Senão vai se criando um segredo. É diferente, isso é um pouco diferente desse contexto, eu entendo, pelo menos, é um pouco diferente desse Tá. contexto da reprodução assistida. Era isso aí que eu Agora, queria saber mesmo, doutor. Se leva da mesma abordagem ou não. É diferenciado. até porque é isso que a gente está falando hoje. Hoje, como muitas dessas adoções são tardias, claro que existem bebês também que são adotados, mas as crianças têm alguma lembrança, têm algum Claro. registro do abrigo onde estiveram, ou às vezes tem muito claro isso, assim, Sim. então não existe um segredo. A questão não Não. é essa. A questão daí vai ser como a criança vai construindo essa história, como ela liga a história pregressa, vamos dizer assim, né? A história até ali a Sim. adoção, com o que vem daqui para frente. Aquele Então, marco. assim, por exemplo, uma situação, uma criança de 6 anos, que foi adotada recentemente, então ele sabe que ele é adotado, não tem Claro, dúvidas sim. disso. Mas ele estava na instituição desde os 1 ano e meio. Então, assim, ele fica na análise, isso vai aparecendo no brincar, enfim, em diversas situações, ele fica numa história de que os pais morreram, os pais biológicos morreram. Sim. Por E isso ele foi talvez não tenham descuidado. morrido. Sim. Né? Mas não sou eu que vou dizer morreram ou não morreram. Claro. Mas, assim, Claro. pensar que morreram, talvez não, uma criança de 6 anos, talvez tranquilize mais do que pensar que É os mais pais abandonaram. aceitável. Sim, sim. Na teoria dele, não estou dizendo que para todos funcionaria assim. Para ele Não, parece que mas funciona. sim, nesse Então, caso. mas daqui um pouco, essa história pode ir tomando outra forma. Não, os pais não morreram, Claro. eles realmente não me quiseram, eles me deixaram. Então, por isso que eu digo que é uma história que a gente vai todo tempo reescrevendo. É Sim, como se fosse uma acomodação que vai se dando dentro da pessoa, né? Aquilo que era de sim. um jeito já não é bem aquilo, vai ser escrita de outro. E o profissional, o psicanalista, o psicoterapeuta, ele está ali para ir ajudando nessa redação desses parágrafos. Às Claro. vezes, às vezes pontuando, né? Assinalando que tem um pontinho, assinalando que, quem sabe, faltou um parágrafo, algo assim, mas jamais escrevendo pelo outro. Jamais Sim, escrevendo sim, pelo outro. sim. Ninguém vai escrever a história de ninguém. Ninguém vai dizer, é assim, foi isso que aconteceu, Faz desse jeito. faz desse jeito. Não. A gente está ali acompanhando essa redação, vamos dizer. Né? Claro. É por aí. Maravilhoso, doutora Renata, Obrigada. maravilhoso. Muito Obrigada. obrigada. Acho que estamos já terminando por aqui. Não sei se tens mais alguma coisinha para nos Só abrilhantar à quero, noite. só quero Por favor. agradecer, realmente. Não, agradecer a vocês. Acho que trouxe é, algumas ideias, assim, sempre é um tema que eu adoro. Queria ouvir comentários, enfim, mas eu sei que às vezes o pessoal também fica um pouco mais Mais dado, tímido. assim, Tá todo mundo. mas é só agradecer realmente, e que bom, e que a gente possa ter outros momentos aí. E se alguém se interessar pelo tema, bom, sabe que eu sou uma pessoa interessada nesses temas Tá. no meu E a Instagram. gente não falou onde se compra o livro. O livro, a Agora. Horizontes. Tá, obrigada. Não, o livro a própria Horizonte está comercializando, então quem tiver interesse pode entrar em contato. A gente lançou a partir de agora com o livro, nós começamos a ter editora Horizontes, então vão sair outras produções através da editora Horizontes. Então, quem tiver interesse, ou através do Facebook, do Instagram da clínica, Tem ou do meu Instagram, mesmo, Clínica tem Horizontes. Clínica Horizontes, ou Viola Vives, acho que é o meu, nem sei, A acho que é Viola Viola Vives. Vives é o seu. É, Isso. isso. Então, Então, quem pode tiver me interesse, seguir. procurar ou Eu a Viola encaminho. Vives ou Clínica Isso, Horizontes e mandar um direct que eles respondem. Pode ser assim? isso mesmo. Isso mesmo, pode ser. Obrigada. Tá, Me ajudou. perfeito. A gente vai se modernizando. A gente vai, vamos nos apropriando das tecnologias. Tem que aprender, não Tem tem que outra aprender. maneira. Bom, Isso. agradeço Obrigada. imensamente, então, a sua participação. Já fica aqui o convite para uma próxima live.
Convido a todos para lerem o artigo do Dr. Marco Aurélio Moreira de Oliveira e para assistirem a live da próxima terça com a Terezinha e a doutora Flávia Falcão. Uma boa noite a todos. Vamos desligando aqui. Tchau, tchau. Tchau.